Olá, meus irmãos, graça e paz esteja sobre vocês. Mais uma mensagem de Deus para o nosso coração. Eu espero que Deus alcance a sua vida, a sua família neste momento. Vamos para a mensagem de Deus? A mensagem de hoje é: quem carrega você quando suas forças acabam? Quem carrega você quando suas forças acabam? O texto de Lucas capítulo 5, versículo 17 até o versículo de número 16 diz-nos assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estava ali assentado fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e colocar ele diante de Jesus. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a rasurar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes e disse-lhes: Que arrasurais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse-lhe ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele, levantando-se logo diante deles, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Queridos, esta mensagem, ela nos mostra: você já precisou de alguém que te carregasse quando você não tinha mais forças para andar? Você já precisou da ajuda de alguém para caminhar? Há momentos na nossa vida em que nós precisamos sim. Este homem era um homem paralítico, incapaz de se mover sozinho, dependente totalmente das outras pessoas. Essa história não é sobre um paralítico, é sobre 4 homens que decidiram não desistir, que decidiram levar aquele homem à presença de Jesus, custe o que custar. E logo, aonde Jesus está, há esperança para as nossas. Uma casa cheia, coração vazio. Você olha para o cenário e você vê a casa cheia, doutores da lei, escribas, fariseus, Jesus ali ensinando a multidão dentro daquela casa. A casa estava lotada, cheio de religiosos, curiosos, críticos, mas ninguém abriu espaço para aquele paralítico passar. Nem toda multidão facilita o milagre. Às vezes a multidão, ela atrapalha, ela é impedimento. Muitos estavam ali ouvindo a Jesus, mas poucos se comoviam pelo seu próximo. Parece que eu olho e vejo os dias de hoje, a atuação de hoje, muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus, muitas igrejas cheias, mas enquanto os necessitados, os órfãos, as viúvas, os paralíticos, aqueles que precisam de uma mão amiga, está sem ser ajuda. Então eu começo a entender como Deus tem trabalhado sobre as nossas vidas. Primeira lição que eu aprendo com esse texto: eles carregaram o peso. Que peso é esse? Vieram ter com ele conduzindo um paralítico. Eles estavam carregando um homem na maca. E esse homem era pesado. Esse homem não poderia chegar àquele lugar sozinho. Ele precisou de alguém que o carregasse. Alguém precisou carregá-lo sem se cansar para chegar à presença de Jesus. Verdades que nós não queremos ouvir. Milagres começam quando alguém decide
carregar o peso de outros, carregar o peso daquela família, carregar o peso do filho, carregar o peso daquele cidadão que está ali viciado nas drogas, carregar em oração, em intercessão, em jejum por aquela vida, literalmente levar aquela vida diante de Deus. O que acontece com hoje? Cadê os nossos intercessores? Cadê aqueles que intercedem por nós? Cadê aquele que vai interceder pelo aqueles que estão perdidos, precisando de um apoio, precisando estar na presença de Jesus? Gálatas, capítulo 6, versículo de número 2 diz: levai as cargas um dos outros. Hoje, nós estamos, infelizmente, vivendo um tempo de um cristianismo que não é de Cristo, porque o cristianismo não é individual. O cristianismo, ele é aquele a qual carrega o fardo. Ei, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Então o que eu preciso entender, que necessitamos carregar o peso, carregar o fardo um dos outros, para que nós chegamos à presença de Jesus e essas pessoas sejam libertas. Segunda lição que eu aprendo dentro desse texto: eles não desistiram dos obstáculos, não puderam parar. Gente, muitas pessoas não podem se aproximar de Jesus por causa da multidão dos seus pecados, por causa dos vícios, por causa de situações caóticas. Mas nós temos que conduzir essas pessoas até Jesus. A multidão ali era um obstáculo, mas não foi o fim, porque aqueles homens estavam determinados a levar aquele paralítico até Jesus para receber a sua cura. Portas fechadas não parou eles, olhares tortuosos, críticas não pararam aqueles homens, dificuldades não pararam aqueles homens. Fé verdadeira não recua, não desiste. Mas entenda, as pessoas tentaram desmotivar aqueles homens. Parem com isso. Aonde vocês vão? Vocês não vão conseguir. Situações improváveis surgiram diante deles. Vamos subir por aqui. Mas era dificultoso, era duro. Mas eles não desistiram. Então eu entendo que os obstáculos nas nossas vidas para conduzir outras vidas a Jesus não devem nos parar. Força, fé, coragem, porque nós alcançaremos a vitória. Terceira lição que eu aprendo dentro desse texto: eles usaram a criatividade da fé. Eles começaram a entender que a multidão não deixariam eles ter acesso. Então eles subiram para o telhado, eles abriram o telhado, abriram um caminho, fizeram algo fora do comum. A fé, ela nos leva a fazer algo fora do comum, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam salvas através do Evangelho. Fé não é passivo. Fé cria caminhos quando não existe. Eles preferiram abrir o telhado do que deixar o amigo sem o milagre. Quem ama de verdade não mede esforços para levar alguém até Jesus. Nós dizemos: ah, fulano, como eu te amo. Ah, parente, tio, tia, irmão, primo, esposa, esposo, filho. Ah, como eu te amo. Mas qual o esforço que nós estamos fazendo para levar esta vida até Jesus? Quarta lição que eu entendo: Jesus viu a fé neles. E então Jesus, vendo a fé neles, falou. Jesus não viu a fé no paralítico. Jesus viu a fé dos 4 homens. Talvez o seu filho, talvez a sua filha não tenha a fé vívida. Talvez o seu esposo, a sua esposa, aquela pessoa da nossa família,
Aquela pessoa que nós conhecemos, viciada nas drogas, não tem a fé, força, ânimo para sair daquilo, mas Jesus está vendo a fé em nós, e através da nossa fé, aquelas vidas podem ser transformadas. Fé pode ser coletiva, fé pode ser emprestada, fé pode carregar alguém até o milagre. Entenda isso. Sua fé pode salvar a sua casa. Lembra quando em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sua fé pode levantar alguém que está caído. A nossa fé pode abrir os céus para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas e as famílias que nos rodeiam. O resultado das nossas fé, perdão, cura e testemunhos dito. Jesus curou o corpo daquele homem, mas primeiro tratou a alma dele com o perdão. Perdão cura, perdão restaura completamente a nossa vida. Aonde Jesus chega, tudo muda. O perdão tem que ser liberado para que a cura aconteça. Você deve liberar este perdão. Se você está com o coração pesaroso, ei, Jesus perdoa os nossos pecados, perdoa aquele que nos ofendeu, para que assim nós sejamos curados, para que essas vidas sejam salvas. Você pode estar paralítico, pode estar literalmente afastado de Jesus, mas alguém decidiu, aleluia, orar e levar você até Jesus. Você está na presença do glorioso, do poderoso, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e perdoa os seus pecados, cura as suas enfermidades e sara as suas feridas. Deus, ainda neste tempo, está buscando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para que conduzam outros à sua presença. E Ele te escolheu, e Ele te chamou, e Ele vai te capacitar para que você, como um instrumento na mão dEle, faça com que outras pessoas sejam alcançadas, curadas e transformadas. Deus de poder e de glória, visite a sua vida e sonda o teu coração neste momento. Em nome de Jesus, guarde esta palavra no teu coração. Levanta-te, ergue a tua cabeça, porque Deus te escolheu. Se você gostou desta mensagem, curta, compartilha. Fazendo assim, você estará evangelizando.